pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar essa linda peça aqui, olha, que é uma galinha cobre-bolo. O que vocês acham aí de aprender comigo nessa aulinha? Então, para essa aula, nós vamos utilizar o gabarito galinha cobre-bolo, que é esse aqui, tá? Então, ele é composto por uma placa, onde vem aqui todas as partes, bem como a folha guia, onde vem mostrando aqui uma ilustração da peça pronta e as partes que compõem o gabarito, que no caso aqui é a crista, o bico, a cabeça, o gogó e a asinha da nossa galinha, tá bom? Para começar, a gente vai começar aqui com a base do nosso cobre-bolo. Então, por enquanto, nós não vamos utilizar o gabarito. Então, nós vamos utilizar aqui uma base cobre-bolo, que é essas que você encontra em loja de utilidades. Essa minha aqui, ela tem 30 centímetros de diâmetro, ela é uma peça bem grande, tá? E aí não importa a cor, não importa o modelo, desde que seja cobre-bolo, tudo bem, tá? Tem também no tamanho menor, que também você pode utilizar. Então, eu vou utilizar esse cobre-bolo, vou utilizar aqui um tecido, uma tira de tecido, que eu escolhi aqui o xadrez preto e branco, onde eu vou utilizar uma tira de 1 metro de comprimento por 24 de altura, para essa medida de cobre-bolo aqui. Então, essa medida vai depender do seu cobre-bolo, tá? Então, o que que eu fiz? Recortei aqui a minha tira de tecido e aqui na pontinha, olha só, eu passei uma fita dupla face. Por quê? Porque eu quero fazer como se fosse uma bainha, tá? Quem trabalha com costura pode fazer isso na costura mesmo, mas como aqui eu quero fazer da forma mais simples possível, eu vou utilizar aqui a fita dupla face, tá? Então, eu coloquei aqui bem na pontinha, olha, uma fita dupla face. E aí, eu vou tirar agora e vou aqui simplesmente fazer essa dobra como se fosse uma bainhazinha, tá? Então, venho aqui, tiro a película. E faço aqui, olha, a dobra do meu tecido, olha. Cola perfeitamente, tá? E aí, eu já tenho aqui, olha, o acabamento que eu preciso aqui para minha tira de tecido. Então, faço isso aqui uma vez. Também coloquei dupla face em volta aqui da minha base cobre-bolo aqui na parte de baixo, tá? Para me facilitar. Aqui, cola instantânea não pegaria. E a cola quente talvez ficasse um pouco grosseiro. Então, eu optei aqui pela fita dupla face, que também segura. E depois, com o acabamento que a gente vai fazer, ela vai ficar perfeita, tá? Então, eu venho aqui, ó, retiro também aqui todo o contorno da minha fita dupla face. E aí, eu vou pegar a minha tira de tecido e aí eu vou começar a colar pelo lado que tá sem aquele acabamento que eu fiz, tá vendo? Esse lado é o do acabamento, eu vou começar pelo outro lado aqui, tá? Que eu não fiz o acabamento, para que esse lado fique para baixo depois, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, e venho colando o meu tecido aqui. Não preciso me preocupar se o tecido ele tá desfiando. Por quê? Porque depois a gente vai fazer o acabamento desse tecido, tá? Então, aqui, olha, eu venho simplesmente, olha, posicionando o meu tecido aqui em torno do meu cobre-bolo, olha, só colando ele aqui na fita dupla face, tá? Vou fazer isso aqui em torno de todo o meu tecido. Ou melhor, em torno de todo o meu cobre-bolo. Tá vendo? Ele vai ficando dessa forma aqui, olha lá, ele tá todo presinho aqui. Aí, olha só, quando chegar aqui no final, olha só, se encontraram, por isso que eu tinha que deixar essa parte por cima. Por quê? Porque agora ela vai colar aqui em cima dessa e vai dar o acabamento que eu preciso, tá? Agora, nessa parte aqui, eu vou utilizar a cola quente para dar esse acabamento, tá? Então, eu venho aqui, como o tecido é xadrez, é bem fácil de eu conseguir seguir aqui, olha, a linha certinho para fechar o meu cobre-bolo. Então, eu venho aqui, primeiro eu vou colar aqui embaixo. Ó, reforço aqui embaixo do meu tecido.
Ó, já colei aqui a parte de baixo, olha, então já fechei aqui o meu acabamento. Agora eu vou vir passando a cola em todo esse comprimento aqui. Pra eu ter aqui como se fosse um saquinho mesmo, né? O meu cobre-bolo vai se transformar aqui num saquinho mesmo. E encapa aqui a minha base. Aí, olha só, deixa eu tentar fazer virado aqui. Aí eu seguro e vou vindo colando, olha, eu vou colando aos pouquinhos para eu conseguir posicionar bem certinho aqui onde eu quero o meu tecido, tá? Sempre acompanhando aqui para ele ficar retinho, olha. Desse jeitinho, tá? E aí eu vou abrindo e vou colando aqui todo o comprimento da minha base. É bem simples de fazer, não é complicado. É uma peça simples, é uma peça que não fica cara. Esse cobre-bolo aqui, ele não é caro. Você encontra em loja aí as antigas lojas de R$1,99, né? Claro que não é R$1,99, mas você consegue ele num preço bem acessível. E é uma peça que você consegue vender por um valor bem legal pelo visual dela, né? Então, aqui, olha, fechei, tá toda fechadinha aqui a minha costura, tá? Então, agora aqui, olha só, vou ensinar pra vocês a técnica pra ficar o franzido perfeitinho, tá? Pra ficar aqui todo ele franzido por igual. Antes, eu só vou tirar aqui, olha, que apesar de não ter problema ficar desfiando, eu vou tirar aqui um pouquinho do excesso da linha que ficou do tecido aqui embaixo, só para depois, quando a gente puser o acabamento, ficar mais fácil. Então, eu vou tirar aqui esse excesso. Mas não se preocupem, porque o acabamento que a gente vai dar vai fazer sumir aqui todo esse desfiado. Então, olha, já fiz aqui. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou começar pelo lado que eu fechei a minha costura. Então, eu venho com ele, olha, puxo ele e colo, porque aqui o meu cobre-bolo, olha, ele tem onde você pega mesmo, né? Então, eu vou trazer, olha, bem retinho até aqui onde eu seguro. Aí, venho aqui e colo, olha. Então, ó, trouxe até aqui, olha, e colei aqui nessa partezinha, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Se eu fiz desse lado, é isso que faz o franzido ficar certinho. Eu vou fazer o lado oposto, o lado que fica pra frente desse que eu já colei, tá? Porque é isso que vai fazer ficar o franzido bem certinho. Então, eu venho aqui, passo cola e agora colo aqui de frente para esse. Então, já colei, olha, aqui e aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir e vou colar, ó, eu abro aqui o espaço, vou colar aqui agora, tá vendo? Eu vou fazendo um círculo e não se preocupem com essas abinhas que vão ficando, não. Porque elas é que vão dar o charme do franzido. Aí, venho aqui do lado, olha, e colo aqui. E aí, vai ficando assim, as orelhinhas mesmo, tá? Não se preocupem, porque é assim mesmo. Deixa eu botar mais um pouquinho de cola aqui. Aí, olha, como eu fiz desse lado, agora eu vou virar e vou fazer desse lado aqui. Mesma coisa. Ponho a minha cola quente. Venho aqui e encosto bem certinho aqui, tá? Aí, agora aqui, olha, eu venho com essas abinhas aqui, eu acerto elas, olha só como é que o franzido fica certinho, olha só. Eu peguei aquela aba que sobrou aqui, olha, ajusto ela aqui no meu cobre-bolo. Ela fica bem certinha e agora eu colo ela aqui.
E olha lá, já ficou aqui, olha, certinho aqui esse franzido. Aí vou fazer a mesma coisa nessa daqui, olha. Ajusto ela bem aqui embaixo. Venho aqui, passo cola por dentro do franzido primeiro, para uma parte colar na outra, e agora colo aqui no meu pegador da minha base. E aí, passo bastante colinha sem deixar aparecer, né? Mas passo bastante para esse tecido aqui ficar bem seguro. E depois eu vou ver depois onde precisa de mais cola, tá? Eu vou vendo aqui e vou colando à medida que eu vou vendo que tá precisando. Aí, agora, mesma coisa aqui, olha. Venho, ajusto aqui. Tá vendo, olha? Fica bem certinho o franzido e fica todo por igual. Aí, ó, vem, ó, aqui fica aberto, tá vendo? Então, eu passo cola aqui dentro primeiro, porque eu quero que essa parte aqui fique fechada. Então, colei essa parte. Aí, ela tá solta aqui ainda. Agora sim, eu vou colar ela aqui na base do meu cobre-bolo. Então, primeiro eu colo tecido com tecido e depois eu colo na base, tá? E tá vendo aqui o franzido ficando certinho. E por último, esse daqui. Mesma coisa, ajusto ele aqui. Vejo se tá certinho. Abro aqui, olha, colo tecido com tecido primeiro. Então, ó, colei tecido com tecido, agora eu trago aqui pra minha base do meu cobre-bolo. Estão vendo que não é difícil, né? Não precisa ter experiência com costura, com nada. Olha, eu fiz tudo aqui na cola quente. E aí, olha só, ficou desse jeitinho aqui. Aí, agora eu venho aqui e confiro onde mais eu tenho que passar cola, pra ficar bem coladinho. Vou abrindo, levantando aqui as bordinhas, olha, e vou olhando aqui onde é que eu preciso passar mais cola. E não esqueçam de tirar todos os fiapinhos de cola, tá, pessoal? Isso é muito importante. Acabamento na peça é fundamental. Então, olha, passei aqui, ó, vi que tá tudo aqui certinho. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colar essa parte que ficou aqui, olha. Vou abaixar ela para ela colar aqui no cobre-bolo, olha. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque é bastante tecido, né? Então, tem que dar uma seguradinha aqui para ela colar. E aí, ela vai ficar bem coladinha. Aqui não tem problema se a colinha der uma vazada, não tem problema, porque a gente vai pôr um acabamento aqui também, tá? Então, com essa medida que eu dei, de 24 centímetros de altura, olha, eu consigo fechar bem até aqui em cima, tá vendo? Aí, aqui, olha lá, ficou bem fechadinho aqui. Aqui, se eu quiser, eu também posso cortar uma linhazinha que tiver sobrando, pra me facilitar depois. Aqui faltou um pouquinho de cola. E aí, olha, a parte de encapar a nossa base já tá prontinha, olha lá, todos os franzidos estão iguais, tá vendo? Certinho, aí aqui, olha lá o detalhe, como fica parecendo realmente uma bainha aqui atrás, onde eu coloquei a fita dupla face lá no início, né? Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente tem que fazer esse acabamento aqui de baixo. Então, eu vou usar aqui dois materiais para fazer. Primeiro, eu vou passar essa fitinha aqui.
Aí eu sempre começo lá de onde tem a minha emenda, né? Todas as emendas têm que ficar pro mesmo lado. Então, se eu comecei aqui, essa daqui eu tenho que fazer virada pra cá também. Deixa eu só tirar aqui a pontinha da minha renda. E aí eu começo aqui a aplicar, tá vendo? Por isso que eu falei que não tem problema ficar um pouquinho de desfiadinho, porque isso aqui vai tampar, tá? Aí vou vir também com cola quente, vou fazendo bem aos pouquinhos, porque se eu não fizer aos pouquinhos, a cola seca e não cola. Vou só tirar aqui um fiapinho que ficou. E aí, ó, vou colando aqui em volta, olha. Passando cola bem aos pouquinhos. Pra ela colar bem. Vou fazer isso em volta de todo o contorno do meu cobre-bolo. E aqui essa rendinha é opcional, né? Vocês, esse detalhe aqui, vocês colocam aí o que vocês tiverem. Então, ó, já colei aqui em toda a volta, então ficou assim o acabamento, tá? Então, eu poderia deixar só assim, mas além dessa, eu quero pôr aqui um barradinho, olha. Essa daqui eu pus mais para segurar mesmo, né, aquela parte e não desfiar o tecido. Então, ela ficou aqui como uma segurança, né? Aí, agora eu quero pôr aqui, olha, esse barradinho que vai ficar por cima daquela parte ali, tá? Então, vou fazer aquele mesmo processo. Deixa eu só cortar aqui um fiapinho que sobrou. Pego lá da emenda. Deixa eu ver onde tá aqui a minha emenda. Aqui, olha, e começo novamente aqui a colagem com a cola quente. Só porque eu quero que fique esse franzidinho aqui, como se fosse um babadinho, tá? Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz o de baixo, eu vou fazer agora com esse barradinho em todo o contorno do meu cobre-bolo, tá bom? Agora sim, ó lá, finalizado o acabamento aqui de baixo, tá vendo? Passei aquela rendinha toda aqui por baixo também. Então, essa parte aqui conseguimos concluir. Agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso que depois aqui, para eu colocar a cabeça da minha galinha, eu preciso que aqui fazer uma base que para dar suporte para essa cabecinha. Então, eu vou utilizar aqui um EVA, tá? E vou fazer um rolinho com esse EVA aqui. Não tem muito bem uma medida, né? Para colocar aqui no meio, olha, para depois eu conseguir colocar aqui a cabeça da minha galinha eu ter mais firmeza, tá? Esse EVA aqui, deixa eu medir para vocês aqui o tamanho dele. Ele é um EVA de 3 milímetros, tá? Que foi o mesmo que eu utilizei para cabecinha, sobrou um pedacinho, eu peguei ele mesmo. Então, ele tem 9 por 5,5, tá? Se ele for um EVA mais fino, ele vai ter que ser um pouco mais comprido, de repente uns 12 centímetros para ele ficar mais grossinho, tá? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, e vou fazer um rolinho com esse EVA. E aqui no final, eu vou utilizar cola instantânea mesmo e vou colar aqui, olha, para finalizar esse rolinho. Dou uma seguradinha. É uma peça fácil, rápida de fazer, não demora, porque aqui a gente vai explicando, né? E aí, agora eu venho aqui, olha, coloco cola quente.
posso pôr bastante cola aqui para não correr o risco de soltar. Vejo aqui onde é que tá a minha emenda, né? Coloca, se bem que essa aqui nem vai aparecer, né? Mas aí, ó, venho aqui e coloco esse rolinho aqui, tá vendo? Só para depois eu conseguir ter uma base aqui para a cabecinha da minha galinha, tá? Eu acho que assim vai ficar mais firme, vai me dar uma firmeza maior, tá? Para fazer esse acabamento aqui, para isso aqui não ficar aparecendo, o que que eu fiz? Eu peguei 1 metro de renda, uma renda de 8 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. E aí eu fiz um franzido aqui em volta, olha, como se fosse um fuxico, só que com a renda aberta, né? E aí franzi e deixei aqui um círculozinho de 2 dedos no meio, para quê? Porque agora eu vou, olha, encaixar aqui naquele rolinho que eu fiz, olha. Tá vendo? Vai ficar desse jeitinho. E aí vai ficar parecendo aqui uma golinha. Então vai tampar aquele acabamento ali da minha renda, aqui do meu cobre-bolo. Então eu venho aqui com cola quente, em volta aqui do meu rolinho. E vou colar aqui, olha, a minha renda. Venho aqui com ela, encaixo ela aqui e aperto aqui na minha cola, tá vendo? Já ficou bem franzidinho e vai ficar aqui uma golinha pra minha galinha, olha. Desse jeitinho. Então, essa parte aqui de preparação do cobre-bolo já tá toda prontinha, já tá tudo ok. Já forramos, já fizemos o acabamento da parte de baixo e já fizemos o acabamento daqui. Então, essa parte agora a gente reserva e vamos finalmente aqui utilizar as peças do nosso gabarito, tá? Então, aqui nós temos o gabarito, onde nós temos aqui a cabeça, a crista, o bico, o gogó e a asa, tá? Então, aqui eu já trouxe tudo recortadinho para adiantar, para ela não ficar muito estendida. Todas recortadas naquele processo, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a asinha, olha. A asinha você pode optar em fazer 2D ou fazer ela uma vez só. Eu fiz uma vez só, que eu achei que vai ficar mais delicado, tá? O que que eu faço com a asa? Eu venho aqui, olha, ponho o meu EVA por baixo. Aqui no caso, né, como é um EVA estampado, eu risco do lado liso, né? Então, eu venho aqui, coloco meu EVA aqui embaixo. Venho aqui, utilizo um agulhão, mas pode ser um palitinho para churrasco, uma caneta sem carga. Risco o meu EVA, retiro e recorto aqui o meu molde. Para a asa, eu preciso fazer isso 2 vezes. Eu preciso fazer uma vez com o gabarito com o nome virado para cima e outra vez com o gabarito com o nome virado para baixo. Por quê? Porque eu preciso de uma asa virada para cada lado, né? A mesma coisa eu vou fazer com a crista, que aqui, olha, eu fiz ela em 2D. Vou fazer a cabecinha para vocês verem como é que é, tá? Fiz ela em 2D, já sombreei, já fiz a luz e coloquei um pouquinho de enchimento. Mas fiz dessa mesma forma, risquei de um lado com o nome do gabarito virado para cima e uma vez com o nome virado para baixo. Qual a diferença quando o EVA é estampado? Para a gente fazer a peça 2D no EVA estampado, eu tenho que riscar do lado da estampa. Por quê? Porque depois a gente vai fazer o corte vincado, então eu tenho que já fazer o risco do lado estampado e recortar do lado estampado, senão o corte vincado não fica correto. Fiz a mesma coisa aqui com o gogó. Tá vendo? Olha, risquei de um lado, risquei do outro, recortei. E aqui eu não coloquei enchimento, tá vendo? Eu fiz a colagem 2D, mas deixei aqui somente cheinho de ar mesmo. A mesma coisa o bico, tá vendo? Olha, eu só enchi com ar mesmo. A única coisa que eu coloquei enchimento aqui foi a crista e vou colocar na cabecinha também. Então, já temos aqui a crista, o bico
o gogó e as asas. Então, tá faltando a nossa cabeça, né? Então, a cabeça eu fiz da mesma forma, olha. Sobrepus o EVA aqui, sobrepus o gabarito sobre o meu EVA. Cortei uma vez assim e cortei uma vez assim. Risquei no EVA branco. E aí, aqui a gente vai utilizar o corte vincado, né? Então, vocês que acompanham a gente já conhecem, então vou só explicar aqui. O corte normal é com a tesoura reta. O corte vincado a gente corta com a tesoura deitada. Então, olha, por isso que ele forma um vinco. Olha, tesoura reta, corte comum. Tesoura virada, o corte vincado, que aí, olha, fica esse degrauzinho aqui. Aqui eu utilizei um EVA de 3 milímetros, tá? Que é melhor para a gente trabalhar com 2D. Pode ser também o de 2 milímetros, tá? O mais fininho, aquele de 1,8, 1,5, vai dificultar você a trabalhar, mas aí você pode duplar, colar um sobre o outro, que ele vai ficar mais grossinho. Então, fiz a cabeça aqui 2 vezes. Aqui eu já adiantei parte do rostinho, tá vendo? Usei aqui olhinho adesivo, fiz os cíliozinhos utilizando o lápis 6B, que é aquele lápis para desenho. Fiz aqui o blushzinho e coloquei aqui um coraçãozinho com pontinha de luz. E aí agora a gente vai então para colagem 2D. Para colagem 2D eu utilizo cola de contato. No site do ateliê tem a cola de contato à base d'água, que funciona da mesma forma, tá? Aí você vê aí com qual você se adequa melhor, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou passar a cola de contato em volta de toda a minha peça. Só não vou passar aqui na parte de baixo, porque a parte de baixo nós não vamos selar, tá? Ela fica abertinha mesmo. Então, venho aqui, ó, passo a cola de contato em todo o contorno da minha cabecinha. Ó, já passei, venho aqui com o dedo agora e reforço para ter certeza que a cola pegou em todos, principalmente aqui nas quinazinhas, olha. Eu tenho que reforçar, porque se não tiver cola, ela não dá o contato, né? E aí, ó, vejo se vazou alguma coisa aqui pro outro lado, dou uma limpadinha e reservo aqui para dar o tempo de secagem da minha cola. Faço a mesma coisa com a outra parte. A cola de contato, você tem que usar ela nas duas partes, né? Então, passo todo o contorno aqui. Faço a mesma coisa, venho aqui agora, olha aí, passo aqui para ter certeza que ela pegou em todo o contorno aqui da minha peça, tá? Vejo se ficou alguma, se vazou e reservo aqui, tá bom? Então, isso é o que nós vamos fazer ali para fazer o rostinho da nossa galinha, tá? O tempo de secagem dessa cola é bem rapidinho. Aqui, olha, só explicando enquanto seca, na asinha, aqui é o EVA estampado com tecido, eu fiz um sombreamento de preto e fiz aqui as marcas como se fossem as penas, né? A marcação da asinha. Fiz isso aqui dos dois lados, tá? Então, sombreei de preto. Aqui, eu sombreei de vermelho e fiz aqui uma luz seca, pra ficar bem bonitinha, né? Aqui eu sombreei de preto e fiz a luz seca também. A mesma coisa eu fiz aqui na crista da minha galinha, tá? Então, é só a gente esperar um minutinho o tempo de secagem da nossa cola pra gente poder dar continuidade. Agora aqui a nossa cola já deu o tempo de secagem, a gente já pode começar aqui a colagem. Então, ó, posiciono aqui uma parte bem certinha sobre a outra. Tá vendo? Por isso que é importante o corte vincado, tá vendo? Ele faz um degrauzinho aqui. E aí eu começo, olha, pelas quinas.
essa quinazinha aqui do lado e essa daqui. Fecho as quinazinhas e vou fechar primeiro essa parte de cima da cabecinha aqui, tá? Com um corte vincado, olha lá, ele fica parecendo mesmo uma costurinha, fica bem perfeitinho aqui a colagem. Aí é só eu ir beliscando, não tem dificuldade nenhuma, né? Algumas pessoas ficam aí com receio do 2D, mas treinando você consegue fazer com bastante facilidade. Aí, olha só, a parte de cima da minha cabecinha aqui já tá colada, olha. Tá vendo? Olha, fica bem certinho. Aí, agora eu vou começar a encher a minha cabeça, tá? Fechei, eu vou enchendo aos pouquinhos. Já coloquei aqui, já fechei aquela parte ali. Eu utilizo aqui o plumante, um pincelzinho velhinho e vou empurrando aqui. Eu não quero que ela fique muito estufada. Então, eu não vou colocar muito enchimento não, tá? Então, olha lá, empurra lá, aquela parte que eu fechei já tá cheinha. E agora eu vou descendo aqui o meu fechamento. Eu vou fechar aqui até o meio da minha bochecha, dos dois lados, tá? Fechei aqui e coloco mais um pouquinho de enchimento. Aí agora eu vou fechar mesmo até ali o pescocinho. Fechei aqui, vou fechar do outro lado do mesmo jeitinho. Aí agora eu vou terminar de encher aqui, aí coloco aqui pelo pescocinho e vou enchendo aqui, ó, empurrando pro ladinho aqui para encher os dois lados da minha bochechinha. Dou uma soltadinha assim no plumante, pra ele ficar mais fofinho. E aí, ó, empurro bem pros cantinhos aqui, pra ter certeza que aqui nos cantinhos ficou cheinho. Aí, olha só, já tá aqui cheinha a minha cabecinha. Aí, agora eu vou vir aqui e vou só ver se esse tanto que eu coloquei não atrapalha aqui eu colocar o pescocinho no lugar, tá vendo? Por isso que é legal eu colocar aquela basezinha, olha, porque agora aqui eu consigo colocar bem a minha cabecinha, tá vendo? Olha lá, aquele pescocinho vai servir para dar base aqui pro meu pescocinho, tá? Aí agora sim eu vou colocar aqui, deixa eu só tirar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Vou colocar minha cabecinha aqui no lugar antes de colar aqui as partes que compõem a cabecinha, tá vendo? Então, venho aqui
Vou vir aqui, ó, e vou encaixar a minha cabecinha aqui no meu cobre-bolo, tá? Então, eu vou passar aqui cola instantânea em volta desse pescocinho. E aqui embaixo eu vou colocar um fiozinho de cola quente. Pra na hora que ele descer, ele colar aqui na renda, tá? Aí aqui eu tomo um pouquinho de cuidado, porque eu não posso deixar vazar a cola quente. Aí eu olho aqui onde é que tá a minha marcação pra ficar bem certinho aqui na minha frente, né? Aí seguro, olha. Vejo se tem algum fiapinho de cola quente aqui aparecendo. Se precisar de um pouquinho mais, eu coloco aqui, ó. Pressiono. Pressiono aqui de todos os lados. E aqui, olha só, ficou certinho aqui o franzidinho e a cabecinha da minha galinha, tá? Aí, agora sim, eu vou vir aqui, olha, e vou começar a colar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, deitadinha pra vocês verem, ó. Vou colar aqui a crista da minha galinha. Vou colar e já mostro pra vocês, tá? Que é uma peça grande. Aí aqui, olha só como é que ficou ela com a cristazinha, tá vendo? Olha. Desse jeitinho. Eu colo a crista aqui por trás, tá? Desse jeitinho aqui. Então, agora a próxima parte, a gente vai colar aqui o gogó dela. Essa parte eu consigo colar com cola instantânea, porque apesar daqui ser EVA com tecido, o EVA da cabecinha, ele não é com tecido, né? Então, eu consigo colar sem dificuldade. E aí, olha só, colei aqui o gogó. Tá vendo? E agora aqui sobreponho o bico da minha galinha, olha. Tá vendo? Coloco aqui, olha, bem rentezinha aqui, a quina do meu gogó, eu coloco o bico da minha galinha. Dou uma seguradinha, porque demora um pouquinho a colar. Essa peça é linda, gente, muito fácil de fazer, muito vendável. Então, ó, desse jeitinho aqui que fica o rostinho dela, tá? Depois nas fotos, eu vou deixar as fotos, vocês vão conseguir ver com mais detalhes, né? Que por ser uma peça grande, às vezes fica um pouquinho difícil de ver, né? Aí agora a gente vai posicionar as asas da galinha. Olha só, eu vou colocar elas aqui do ladinho. Desse jeitinho aqui, olha. Que eu quero que ela fique meio abertinha mesmo, tá? Eu não vou colar ela assim, não. Eu vou deixar ela colada só aqui nas pontas, pra ela ficar meio abertinha mesmo, tá? Vou posicionar aqui virada pra mim só pra não ficar torto e já viro aí pra vocês. Daí eu passo cola, olha, só nessa beiradinha aqui, tá?
levanto aqui a minha golinha e colo ela aqui. Então, olha, ficou abertinha, tá vendo? Olha, colei só aqui na beiradinha, essa parte aqui ficou abertinha, como se ela tivesse com a asinha aberta. Faço a mesma coisa, olho aqui pra ver se tá na mesma direção, né? Tirar um fiapinho de cola que ficou aqui. Passo a cola aqui. E venho com a minha asinha aqui do outro lado. E aí, ó, ficaram as duas asinhas como se ela tivesse com a asinha abertinha, tá vendo? Ficou desse jeitinho. Peraí que essa aqui ficou um pouquinho torta aqui. Deixa eu passar um pouquinho mais de cola, que ela ficou um pouquinho diferente da outra. Ó, aí, ó, as duas asinhas ficaram aqui abertinhas, tá? Aí, pra complementar a nossa galinha, eu trouxe aqui um laço, olha, pra colocar aqui na frente. Fiz um laço com fita mesmo e vou colocar aqui na frente, tá? Com cola quente. E tá prontinha a nossa galinha cobre-bolo. Se quiser, dá pra pôr também um lacinho aqui, olha, na crista dela. Não sei se vai ficar demais. Muito exagerado. Acho que não. Vou colocar aqui também na crista. E ficou assim a nossa galinha cobre-bolo, olha. Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. Olha lá, viu? Olha lá o rostinho dela, o lacinho, as asinhas abertas e o detalhezinho aqui do rostinho, olha lá. Tá vendo? Ficou bem linda, uma peça maravilhosa, gente, para vender aí, para dar de presente aí no Dia das Mães, para dar de presente para vovó, né? Uma peça realmente muito linda, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, nós utilizamos hoje na aulinha o gabarito galinha cobre-bolo, tá? Do ateliê Fabi Paliotto. E fizemos essa linda peça aqui. E para quem gosta de cobre-bolo e para quem gosta de coruja, tem também, eu trouxe aqui para vocês verem a opção do gabarito cobre-bolo, corujinha cobre-bolo. Então, é nesse mesmo estilo aqui, só que faz aqui, olha, uma corujinha. Olha que opção bacana também, né? Então, vou deixar na descrição do vídeo aqui o gabarito, o site para vocês pesquisarem. Não deixe de dar uma olhadinha lá, são mais de 900 gabaritos. E essa peça aqui, com certeza, é uma peça que é venda certa aí para quem comercializa. Então, não deixem aí de adquirir esse gabarito, tá bem? Então, muito obrigada pela presença de vocês e até o próximo.